Comentei no início do programa que a gente ia falar a respeito de dor hoje, né? Que coisa. Mas você sabe que tem muita gente estudando dor. E a gente convidou a médica que é especialista no tratamento da dor e, pelo que eu já soube, é referência no assunto aqui no Brasil, doutora Alexandra Raffaini. Certo? Raffaini. Raffaini. Bem-vinda! Prazer tê-la aqui. Obrigada porque eu sei que vocês têm um time aí de estudo de poucas pessoas, né? Não é algo ainda, né? Enfim. Muita gente estudando, mas assim, o que a gente tem hoje enfim, cientificamente comprovado, que de fato é importante que as pessoas saibam que pode melhorar a qualidade de vida de muita gente, inclusive tratar, é ainda algo que vocês têm um caminho pela frente, né? É uma área ainda desafiadora. Desafiadora, você disse tudo, gente, desafiadora, porque tem coisa que mais chama a nossa atenção do que a dor. E eu queria que você descrevesse um pouquinho, o que é a dor? Então, a dor é algo que a pessoa refere como tal. Essa é a definição de dor. Perfeito. Então, alguém que diz ter dor, sim, esse é o diagnóstico. E tá? ela não é contestado. Não é contestado. E ela é, assim, de fato, sempre um sinal de alerta? Sempre um sinal de alerta. Ela é dividida entre dor aguda e dor crônica. A dor aguda, ela é com uma duração inferior a 3 meses e a dor crônica superior a 3 meses. Tá. A grande diferença é que a dor crônica, ela acaba tendo mecanismos de sensibilização do corpo, o que tornam a dor a própria doença. Entendi. Por isso que dizem que a dor crônica é a doença em si, enquanto a dor aguda, ela é o sintoma de alguma coisa que vai errado no corpo. Perfeito. E aí já lembramos de fibromialgia, já lembramos de uma série de coisas. Antes da gente falar algumas coisas específicas e até de colocar nossas perguntinhas, a gente preparou aí uma animação para a gente entender essa diferença de dor crônica e de dor aguda. Vamos colocar na tela para vocês, olha lá. Então, dor aguda, curta duração, função de proteção de alerta fisiológico, sinalização, o que é isso, né? Sinaliza a lesão tecidular, acho que eu vou precisar é oftalmo. E, tá aqui, desculpa, diretor. Desaparece quando a causa da dor for tratada e pode ser claramente localizada. Então, é aquele momento que vem a dor. Que surge a dor. Surge a dor. Um exemplo sempre bem clássico é o que? A dor pós-operatória. Tá. Então, fez a cirurgia, tem aquela dor na cicatriz, e aí depois, com o passar dos dias, com o passar de um tempo, dependendo de cada cirurgia, vai se vai melhorando até se restabelecer. Certo. Né? Aí nós vamos para a dor crônica. Olha só que interessante. Longa duração. Perdeu a função, então, de proteção, sendo uma doença por si só, porque é o que incomoda, então é a dor. O que você tem? Eu tenho dor, né? Separada do evento causador, a intensidade já não se correlaciona com o estímulo causal e a causa pode não ser conhecida. Puxa vida. E, bom, já vou dizendo, mandem perguntas no @VocêBonitaTV, é importante que a gente tenha essa interação. A gente separou as principais perguntas de consultório, doutora, na questão da dor. E daqui a pouquinho a gente vai pegando as do público também. Porque logo me lembra a fibromialgia, dores na coluna, que se também ficam aí por um tempo de longa duração, e tantas outras, né? Exatamente. Que vocês acompanham. Isso. Vamos lá. Então, primeira perguntinha aí na tela. Quando devo me preocupar com a dor? Bom, quando a dor ela não é proporcional ao evento causador, é um motivo para de preocupação e de atenção. Por exemplo, quando a gente tem uma torção do tornozelo, o que acontece? A gente tem alguns dias para a dor ir melhorando, que a gente espera que é o período de realmente recuperação do corpo. Do corpo, tá. Isso. Se passado esses dias a dor não melhora ou até piora, é um motivo de alerta que a gente precisa pesquisar, investigar se houve alguma lesão, se está desencadeando alguma outra doença que pode acontecer depois de traumas, e aí é preciso atenção. Tá. Outros motivos também de preocupação é dor em idoso, que eles têm uma facilidade de lesão e de fratura. Dor em crianças pela dificuldade de investigação, né, dela conseguir expressar as características da dor. Dessa dor.
As dores acompanhadas de náusea, vômito, febre. As dores que são acompanhadas também de diminuição de sensibilidade, diminuição de força motora. Tá. Todas essas dores aí, elas precisam de uma atenção especial e precisam de investigação. E aquelas dores que já estão sendo medicadas, enfim, a causa está sendo medicada, mas que o tratamento não tem dado resultado. Isso. Então, não tem jeito. Que não está respondendo ao tratamento estabelecido, com certeza. Tá aí. No caso de fibromialgia, tem um monte de coisa que ainda é diferente, mas a gente tem muita gente que faz perguntas a respeito do assunto. Daqui a pouquinho você fala mais. Vamos para a próxima pergunta, olha lá. Depressão ou ansiedade podem interferir na dor? Podem. Que coisa, né? O emocional Podem interferir, sim. O que acontece é que o centro que percebe a dor, ele tem comunicação neuronal com o centro que gera as emoções. Então, tanto as emoções podem influenciar na dor, como a dor também pode influenciar nas emoções. E isso não significa que a dor é psicológica, não. As dores, elas sofrem influência e podem se intensificar frente a um quadro de depressão, ansiedade, estresse. E tem um estudo bastante interessante que demonstrou isso, porque ele mostrou uma atividade num músculo doente, então ele quantificou uma atividade elétrica nesse músculo doente, numa pessoa em repouso, e depois submeteu essa pessoa a um fator estressante. E aí essa atividade elétrica ela duplicou, mostrando realmente a influência desses estados emocionais. Puxa vida, então por isso também que muita gente no momento aí de ansiedade, até de depressão e estresse, relata dores de cabeça mais fortes, né? Enfim, aí a gente já pensa numa dor de cabeça que ela pode vir por diversos motivos, inclusive um deles ligado a essa parte emocional. Então, doutora, no momento que a gente tem ali algo que surja a dor por alguma causa, que é o que a gente falou da dor aguda, o ideal é que a gente mantenha a calma para aquilo não se tornar algo ainda mais desconfortável. Essa influência dos quadros emocionais nas dores, elas ocorrem principalmente nas dores crônicas, tá? Menos nas agudas. Menos porque ele está arrastado e já tem todo o processo de sensibilização no sistema nervoso central. Entendi. Mas é difícil manter a calma sentindo dor constantemente, diariamente. Que coisa. É uma coisa que está relacionada a outra e que dificilmente a gente tem controle. Por isso, muitas vezes, a gente tem que tratar os dois, a dor e os aspectos psicológicos, porque a dor acaba limitando muito as atividades diárias da pessoa e também contribui com depressão, estresse. Uma coisa pode trazer a outra, então estão ligados, mas olha, não sabia que era, enfim, do mesmo lugar ali. Neuronal mesmo. Neuronal, interessantíssimo. Tá aí, gente, aí a gente começa a identificar e lembrar de um monte de coisa, né, que já aconteceu com a gente, algumas situações. Próxima perguntinha, olha lá. Por que o frio piora a minha dor? Isso é muito interessante. O frio, ele pode piorar a dor por diversos motivos, mas não é só o frio que é responsável por piora da dor. Outras alterações climáticas também são responsáveis por piora da dor. Principalmente a alteração de umidade, mas também da pressão atmosférica. O principal fator é que nós temos densidades diferentes nos tecidos do nosso corpo. Então, a pele, ela tem uma densidade, a gordura tem outra densidade, o osso tem outra densidade. E conforme esfria ou muda a umidade do ar, esses tecidos, eles dilatam e contraem. Mas como cada um tem uma densidade diferente, essa tem uma dilatação diferencial e isso causa dor. Entendi. Principalmente em tecidos que estão lesados ou têm cicatriz. Um outro motivo é no frio, o líquido que fica dentro da nossa articulação, que é um líquido sinovial, ele fica mais espesso. E aí isso também pode piorar as dores articulares. Além do frio também propiciar contratura muscular, aumento da rigidez articular. E por último também que é aventado é que o aumento da pressão atmosférica ela sensibiliza as terminações nervosas e facilitam a transmissão da dor. Sério? É muito interessante. Gente, que coisa. Mas isso a gente está falando num quadro de dor crônica? Principalmente nas dores crônicas. Na questão da dor aguda são coisas mais pontuais que às vezes não tem tanta influência, até porque ela tem uma curta duração. E ela está mais relacionada com o evento causador dela. Então, ela é bem, como foi escrito, ela é bem proporcional ao evento que causou. As dores crônicas, elas não têm essa proporcionalidade.
Gente, por quê, né? Que coisa, você tá sentindo a dor, algo tá se manifestando e quando você faz ali muitas vezes exames, você não encontra a causa da dor, que eu acho que deve ser a parte mais angustiante de todo o estudo e do trabalho de vocês. Eu acho que a parte mais importante é a gente diagnosticar o evento causador da dor. Por muito tempo eu tratava a dor como um sintoma e a pessoa tomava medicação sem ter diagnóstico. Perfeito. Mas hoje a medicina da dor já mudou e a gente tem que, o orientado e recomendado é que se trate a dor após um diagnóstico estabelecido, para que você tenha um tratamento eficaz. Eficaz, a história de tratar aí o problema, a doença. Exatamente. Né? Não ficar mascarando, só cuidando da dor. Tem perguntinha do público já, quem escreveu pra gente? Na tela. Ai, da produção ainda, desculpa, diretora, olha lá. Em dores de coluna, o recomendado é exercício ou repouso? A gente te responde daqui a pouco. Vamos lá, doutora, deixamos uma pergunta importante. Lembrei aí da questão da dor na coluna, que lembrei do caso da Juju, nossa produtora. Então, em dores de coluna, o recomendado é exercício ou repouso? Há muito tempo atrás, o recomendado era o repouso. Tá. E acho que isso ficou, né, ano após ano. Mas hoje, já há algum tempo, o recomendado é exercício. Tá. Os exercícios orientados por um profissional capacitado, né, fisioterapeuta, um educador físico. Mas hoje em dia o repouso não é indicado. O indicado realmente é o movimento, é fortalecimento e reabilitação. Então, quando a gente pensa na questão que a pessoa está ali num quadro de dor, o ideal é que primeiro essa dor se estabilize e que ela consiga fazer outras coisas. Exatamente. Né? Enquanto ela investiga a causa. Inclusive, consiga reabilitar. Muitas causas de dor, a maior parte das causas de dores crônicas, elas são relacionadas ao envelhecimento, a problemas degenerativos, né, que são comuns no nosso corpo. Conforme a gente envelhece, o nosso corpo envelhece junto, a nossa coluna, os músculos, as articulações. Tá. E aí a primeira coisa a se fazer é melhorar a dor, para que se possa fazer reabilitação ou um tratamento conservador, com medicações. Certo. Né? Enquanto se procura o diagnóstico. Com o diagnóstico estabelecido, aí a reabilitação ela vai ser focada para aquele problema. Certo. Né? E aí existe uma opção grande de tratamentos chamados tratamentos intervencionistas da dor, que são tratamentos percutâneos realizados na maioria das vezes sem corte, mas em ambiente hospitalar, mas com internação no mesmo dia, e que eles têm o alvo de chegar no ponto da dor, na origem da dor e tratá-la. Olha só que interessante. Minha mãe é terapeuta ocupacional. Já falei aqui algumas vezes, e esse universo é algo que me deixa assim, em alerta e ao mesmo tempo muito feliz com tantas coisas, com tantos recursos que hoje né, os profissionais da área têm. O mais importante é que procure ajuda e que essa reabilitação muitas vezes pode ser num consultório de fisioterapeuta, de TO, ou até, como você falou, de preparador físico, se caso necessite de algo que faça uma mudança, um fortalecimento muscular também, né, doutora? Que às vezes não é assim, então pode exercício, eu vou correr, eu vou para a esteira. Não, às vezes são exercícios que vão começar leves e que depois vão se intensificar um pouco mais. Isso. O educador físico, ou o fisioterapeuta, o TO, ele vai começar a reabilitação e aos poucos ele vai passar para os exercícios rotineiros da academia, das caminhadas, aí ele vai liberando aos poucos, conforme o paciente pode fazer ou não. Perfeito. Tem perguntinha do público então, na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Edmar, um beijo pra você. Dores crônicas vêm da genética ou se produz a dor no dia a dia? Os dois. Então, por exemplo, as dores de coluna, que são as dores mais incidentes, as dores crônicas mais incidentes. A gente sabe que tem uma contribuição genética, sim. Então, por exemplo, se o seu pai, se a sua mãe tem problemas de hérnia de disco, problemas de artrose na coluna, você tem uma chance maior de ter esse problema, mas as atividades ao longo da vida também elas são capazes de te aumentar a incidência de problemas na coluna. Por exemplo, alguém que carrega peso, trabalha carregando peso, ou trabalha com movimentos de torção do corpo durante a vida toda, ela acaba sobrecarregando mais a coluna e tem uma chance maior de ter dor. Agora, a questão muscular. Ter mais músculos ou menos músculos enrijecidos, isso faz diferença num quadro, muitas vezes, que já tem uma genética ligada para ter dor? Depende do músculo que você tem fortalecido. Tá.
Por exemplo, nas dores de coluna, acho que isso fica mais fácil de explicar. O músculo que a gente precisa ter fortalecido não são os músculos que normalmente se trabalha na academia. São músculos profundos. E aí o fisioterapeuta ele tem exercícios específicos para conseguir fortalecer esses músculos. Eles não são fáceis de serem fortalecidos. Né? E não são os exercícios da academia. Então, às vezes, tem alguém que tem a musculatura bem enrijecida, consegue fazer bastante atividade física, até bem orientado, mas a musculatura que precisa ser trabalhada não tem. Essa do core que falam? Exatamente. É a musculatura do core, que daqui a pouquinho nós vamos ter uma aula linda com a Vanessa Furstenberger, já, que é conseguir fortalecer essa região do core e conseguir tê-la contraída durante o dia todo. Tipo, você não está pensando, mas você está contraindo. É muito louco isso também. Para diminuir a tensão e a sobrecarga na coluna. E a sobrecarga, tá aí, a palavra-chave, né? Sobrecarga. Pensem nisso, gente. Vamos colocar agora, a gente foi ouvir as palavras do Dr. Sérgio Bastos Júnior, que é um fisioterapeuta. Olha o que ele tem para falar na tela. Gente, eu sou o Sérgio Bastos Júnior, fisioterapeuta, especialista em saúde integrativa. Um dos meus trabalhos é encontrar a causa primária das dores e doenças, né? Sejam elas agudas ou crônicas. E o que eu tenho percebido no meu trabalho é que a dor, ela é na verdade uma forma que o nosso corpo tem de se comunicar com a gente. É claro que ninguém deseja ficar sentindo dor, nem precisa sentir dor, mas quando nós negligenciamos a nossa saúde, e em especial a nossa saúde dos nossos pensamentos, a nossa saúde emocional, a dor ela pode ser a única forma que o nosso corpo tem de nos dar um aviso de que tem algo errado, né? Que tem alguma coisa que precisa ser tratada e que precisa ser modificada. A gente pode pensar da seguinte forma, aparentemente está tudo bem, e aí você acaba deixando a sua rotina de lado, deixa seus desejos de lado, acaba comendo mal, deixando de se exercitar. A dor, seja ela física ou emocional, ela acaba nos obrigando a melhorar as nossas decisões da vida, né? E mudar o nosso panorama, mudar a forma como a gente lida com a vida. E isso é o que a saúde integrativa faz. É olhar para a dor como um alerta da necessidade da mudança, da necessidade de melhorar a nossa qualidade de vida. Muito legal. Palavras bem interessantes. Dr. Sérgio Bastos Júnior, que é fisioterapeuta. Eu vou deixar um site para vocês, que é o biointegralsaude.com.br. biointegralsaude.com.br. Doutora, o que você diria, então, para as pessoas que estão nos assistindo, que conseguiram entender uma parte, porque é um conteúdo e uma informação muito ampla dentro dessa área da dor, o que a gente tem que guardar, né, dos nossos dias para que a gente melhore nossa qualidade de vida e interprete a dor da forma que ela deva ser interpretada? Eu concordo com ele quando ele diz que realmente a dor ela pode ser um sinal de que a nossa qualidade de vida está prejudicada, né? E aí a gente tem que ouvir isso, porque ela pode ser o fator desencadeador para a gente ter uma vida mais saudável. Às vezes, carências nutricionais podem dar dor. Então, pacientes que têm uma intolerância ao glúten pode ter dor por causa do glúten. Então, a dor também pode ser um fator que vai desencadear uma mudança no seu estilo de vida, que vai não só melhorar o quadro da dor, mas o seu sono, o seu humor, outros aspectos da sua vida. Não tem jeito, gente. E ó, a doutora Volta está convidadíssima, papo maravilhoso. Não se esqueçam, procurem ajuda, né? Exatamente. É o mais importante, tem que procurar ajuda, não deixa aquilo virar uma coisa maior ou ficar colocando na sua cabeça isso aqui pode ser pior do que é. Né? A gente tem essa tendência, eu acho que todo mundo tem um pouco de receio de muita coisa, a gente tem essa tendência, procure ajuda. Quem quiser saber mais do trabalho da doutora Alexandra Raffaini, médica especialista no tratamento da dor, vai lá no site, né? Você tem um site, eu acho que nas redes sociais também, Alexandra Raffaini com 2 S, certo? E no final, alexandraraffaini.com.br, a gente já encontra o trabalho dela. A gente vai para o intervalo. Vou fazer o seguinte, vou dar um tempo para vocês irem mandando perguntinha, porque eu falei que a gente ia dar uma aula maravilhosa com o Vanessa. Tudo aqui, tá vendo? A gente falou da atividade física, daqui a pouquinho vai ter um treino que vai ser tipo assim,
Show! Então mandem perguntinhas, porque eu sei que a nossa convidada também poderia responder algumas coisas ligadas a esse nosso assunto, mas ligado à atividade física. E a gente completa tudo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Sempre um prazer tê-la aqui. Muito bom papo, porque...